Palavra meio diferente, que a gente não conhece, significa iniciantes, aqueles que estão iniciando. Essa classe tem o objetivo de dar a você que está chegando à igreja uma noção, não vou dizer que é superficial, mas não é aprofundada, sobre os principais pontos da nossa fé presbiteriana, no que a gente crê, a começar pelo próprio nome, presbiteriana. A palavra vem do grego, presbítero, que significa ancião, experimentado, daí que vem essa palavra. E ela é presbiteriana porque ela é dirigida por presbíteros. Nós temos os presbíteros e temos o pastor. Numa linguagem mais técnica, o pastor é um presbítero também, é alguém que conduz a igreja. Então, para você ser um bom presbiteriano, você tem que saber que existe o presbítero regente, que é aquele que governa, que são os presbíteros como nós conhecemos, e os presbíteros docentes, são aqueles que ensinam, que são os pastores. Então, de uma maneira muito simples, eu sou um presbítero docente, eu e os meus auxiliares, pastores auxiliares. Assim, o que eu quero fazer nesta manhã? Aproveitar que é aniversário do reverendo Piacente e dar a ele uma folga. O filho dele dos Estados Unidos está aí, a família está toda aí, e ele vai almoçar com a família. Quem vai ser o professor de vocês, na verdade, é o Piacente. Vem aqui, Piacente. Eu quero que você dê uma palavra agora sobre o que você pretende, quando são as aulas, aonde será a aula e tal. Você vai dar uma palavra do seu plano aí de duração da sua classe. Obrigado, meu pastor. Sejam todos bem-vindos. A nossa aula sempre acontece no salão social, com essas exceções. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir o pastor Milton, então é claro que tem que reunir a igreja toda. Mas acontecem aqui no salão social, aqui embaixo, tá? Nós temos em torno de 2 meses e meio a 3 meses para terminar nossas aulas. Então, quem fizer essa turma deve ser batizado na primeira ou segunda semana, no máximo, né, pastor, de dezembro. Vai ser um momento muito festivo. As aulas têm um roteiro e elas tratam dos temas que são essenciais para você entender o que é participar dessa igreja. Eu espero que você faça essas aulas com alegria, empolgação, faça perguntas e que você tenha a oportunidade de entender o lugar onde você está presente. Ou seja, por que eu faço parte da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração? Por que eu faço parte desse jardim? Então, as nossas aulas começam hoje, com o que o pastor vai falar. E a semana que vem, é dia 11, não é isso? Dia 11, eu espero vocês, assim que terminar aqui, lá no salão social. Aí nós vamos preencher uma ficha com o seu nome, seu telefone. Também tem um outro material que nós damos, né, pastor? Para que o seu nome fique registrado na nossa ata. Nossa igreja é organizada e ela tem atas, que inclusive depois vão para o cartório e tudo mais. Da Venezuela. Bom, eu dei a deixa, né? Mas tem atas aqui, enfim. E você então vai fazer parte do nosso hall de membros. As aulas são muito animadas, elas sempre começam depois do culto da manhã, então em torno de 10h30 e duram 50 minutos. É isso, esperamos vocês lá. Vou ficar um pouco mais aqui para ouvi-lo. É mesmo? Você não vai ajudar a preparar o almoço lá? Pode sair, viu? Muito bem. Então tudo tem que começar. Nós vamos fazer uma oração e logo após eu vou dizer qual o primeiro passo para se tornar um crente em Jesus que congrega no ministério presbiteriano. Ó Deus, abre o nosso coração, o nosso entendimento,
que tudo concorra para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado pela vida preciosa dessas pessoas que o Senhor trouxe para cá. Existem tantas igrejas, mas o Senhor colocou no coração delas estar conosco, porque nós precisamos delas. E por isso, ó Deus, nós pedimos a Tua bênção e que o Senhor confirme no coração delas as verdades do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Tudo começa, então, na palavra de Deus. Há um tempo atrás, havia no nosso Brasil um desejo muito grande de evangelização. O nosso missionário Simonton, que foi o primeiro presbiteriano que veio com o fim de organizar uma igreja aqui, ele chegou aqui em 1859. O Brasil era império ainda. Vamos lembrar que a proclamação da República foi em 1889, 30 anos depois que ele chegou. E a história nos diz que ele foi um jovem que teve um chamado lá nos Estados Unidos, e ele estudou e fez teologia em Harvard, que era uma escola presbiteriana, e veio para cá. E existe um livro que depois vocês podem até pedir ao Laurete, para que ele possa providenciar, o Diário de Simonton. Esse livro conta a história da narrativa que ele tem, quando ele estava no barco, vindo para cá, e a cada dia ele escrevia. Tinha hora que ele se sentia fraco, tinha hora que ele se sentia desanimado. Lembra-se que naquele tempo, os navios eram guiados pelas estrelas, pelo sextante. Lembre-se que naquele tempo não tinha esse tipo de propulsão que nós temos agora. Os navios demoravam meses para sair da América do Norte para aqui, para a América do Sul. Mesmo assim ele veio aqui sem saber falar nada, montou uma escola de inglês para brasileiro. Os primeiros membros da igreja lá no Rio de Janeiro que se tornaram, que ele batizou, foram portugueses que queriam aprender inglês com ele. Ele montou uma escola, e nessa escola então ele falou de Jesus, entre outras coisas, ensinando a língua inglesa para aquelas pessoas. A primeira igreja presbiteriana do Brasil, se não me engano, foi em 1862 ou 61, não me recordo agora exato, a igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Bom, isso é um pouquinho um panorama da história da nossa igreja presbiteriana do Brasil. Mas o mais importante é que é uma igreja que tem como foco olhar para as Escrituras Sagradas. A Bíblia para a gente é o centro da pregação. O pastor não pode chegar aqui, olha, Deus me revelou, ou eu sinto no coração, ou eu tive uma visão, ou eu tive uma revelação. Todas essas igrejas que, na verdade, a gente pode denominar de seitas, elas advêm de alguma coisa desse tipo. E todas elas têm a participação de um anjo. É um anjo que me falou, é um anjo que me revelou. Pode olhar um pouco da história dessas igrejas que existem por aí, sempre tem um anjo que revela alguma coisa. Os mormons, por exemplo, tinha um anjo chamado Moron, que ele deu a Joseph Smith umas placas de ouro, 7 placas, onde eles escrevem um livro de Mormon. E outras mais, que hoje eu nem vou falar sobre isso. Mas a nossa igreja, ela usa a palavra de Deus. É claro que se você teve a curiosidade de ler no início da sua Bíblia, quando os tradutores começaram a traduzir a Bíblia do original para o português, eles escrevem com muita humildade, pelo menos da Sociedade Bíblica do Brasil, que eles com muita humildade eles traduzem, mas é muito difícil você traduzir uma língua para o outro idioma com a capacidade de observar todos os detalhes. É quase impossível.
né? Existe até um ditado italiano que diz assim, tradutore e traidore, uma coisa assim, em italiano, que é todo tradutor é um traidor, que ele traduz sempre olhando a vida do seu ponto de vista e com os seus conhecimentos. E a sociedade bíblica escolhe homens muito inteligentes, muito capazes, que sabem muito grego, muito hebraico, para eles ajudarem a traduzir a Bíblia. E, infelizmente, nem tudo é possível traduzir. Por exemplo, eu vou pedir acho que eu vou pedir você, Piacente, você vai ali na minha sala e pega a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia católica. Pede às meninas abrirem, eu esqueci de trazer. Eu tenho uma Bíblia católica, que é a Bíblia de Jerusalém. Por que eu trouxe ela? Esqueci de trazer agora. É que ela contém 7 livros no Velho Testamento que a nossa igreja não aceita, que é chamado de livros apócrifos. E por que isso? Algumas razões que eu gostaria de dar. Então, quero dizer para você que o Novo Testamento da Bíblia Católica Apostólica Romana é igual ao nosso. Quero dizer que o Novo Testamento dos Testemunhas de Jeová não é igual ao nosso, porque a tradução que eles fazem nos primeiros capítulos de João e numa outra passagem bíblica, eles fazem diferenciação. Eles traduzem de maneira diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando Jesus fala para o ladrão na cruz, na hora da sua morte, hoje estarás comigo no paraíso. Se você pegar a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, que são dos Testemunhas de Jeová, eles falam assim, em verdade te digo hoje, : estarás comigo no paraíso. Então eles mudaram a pontuação, a língua grega nem pontuação tem, mas eles mudam totalmente o sentido. Quer dizer, Jesus disse assim, em verdade te digo hoje. É claro que era hoje, ele estava falando ali na hora. Estarás, quer dizer, estarás é um dia, estarás comigo no paraíso. Obrigado. Não, estou bem. E é diferente do que Jesus falou. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava falando, olha, você vai morrer, eu vou para um lugar e você vai junto. É diferente. Isso é detalhes, né? Mas são muito importantes. Bom, a nossa Bíblia, ela é composta de 66 livros. Desses 66 livros, 39 livros foram escritos em hebraico e partes em aramaico. Mas vamos citar só hebraico. Tem umas porções de aramaico, mas isso é um detalhe mais técnico que agora não interessa. O importante é que o Velho Testamento, que é a matéria de toda a discussão, por exemplo, da origem das doutrinas bíblicas, ele foi escrito em hebraico. Essa Bíblia aqui, quando eu estudava no seminário de Campinas, ela foi comprada numa loja de artigos judeus, porque o Velho Testamento que o judeu usa hoje, lá em Israel, é a mesma Bíblia, vamos assim dizer, que nós usamos e que nós adotamos no nosso cânon, que é o conjunto de livros do Velho Testamento. Então, a Igreja Católica, ela tem 7 livros a mais que os judeus não aceitam de jeito nenhum. Nós preferimos seguir a tradição dos judeus. Por quê? Porque o judeu tinha uma classe de religioso chamado escriba. O que fazia o escriba? O escriba, como naquele tempo não havia máquina de imprimir, ele era aquele que escrevia.
Esses são os escribas. Você já deve ter lido na Bíblia, escribas e fariseus, Jesus dando bronca nesse povo aí todo. Mas os escribas, eles tinham por missão de escrever o hebraico. O que acontece? A língua hebraica é uma língua muito diferente, muito peculiar. Para vocês terem uma ideia, se Moisés viesse lá do tempo dele e fosse plantado pelo túnel do tempo, no centro de Tel Aviv, claro que ele não ia falar com tanta fluência, mas o povo de Tel Aviv iria entender o que ele falava. É a mesma língua, guardada durante tantos anos, que é o hebraico. O único lugar do mundo que se fala hebraico puro é em Israel. Claro que durante a Segunda Guerra, os judeus desenvolveram uma outra linguagem chamada Yiddish, que é uma mistura de alemão com hebraico. Mas isso foi por uma circunstância. A língua da Bíblia é hebraica. Eu vou fazer uma leitura para você escutar o som da língua, totalmente diferente do árabe. O árabe é outra língua, são outros caracteres, mas a Bíblia, em hebraico, ela é peculiar. Em primeiro lugar, é uma Bíblia que se lê, no nosso entendimento, do fim para o começo. Ela é assim, depois que eu fizer a leitura, eu vou passar para vocês que ainda não conhecem, depois ela volta aqui, tá bom? Enquanto eu vou falando. Ela começa assim, ó. E aí, o que acontece? Quando chega aqui, no Gênesis, a leitura é daqui para lá. Tá certo? Então é daqui, da direita para a esquerda. Eu que sou canhoto, para mim tudo bem, que eu leio minhas revistas, eu leio sempre assim. Minhas filhas reclamavam, quando pegava o jornal, começava a ler do lado direito para o esquerdo. Mas é assim, ó. Tá? Escutem o que diz. Vou ler o comecinho. Bereshit bara Elohim et hashamayim ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. ויבדל אלוהים את האור כי טוב. ויבדל Elohim ben Rocher, uven ha-Rocher. Ninguém entendeu. É claro, não tem ninguém que... Essa é a língua hebraica. Esse é o som. É diferente do árabe. Né? O árabe, ele é mais gutural. Esse também é um pouco gutural, mas essa é a língua hebraica. Né? A língua, não que Jesus falava, Jesus entendia essa língua, mas tudo indica que no tempo de Jesus o que se falava já era o aramaico, que era uma língua mais popular. Essa aqui era das escrituras, dos pergaminhos que se encontravam, e onde é baseado esse texto, ele é escrito em hebraico. Tá certo? O hebraico, ele não tem, diferentemente do português, não tem a declinação gramatical dele, é diferente, não é? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, não, é diferente. O hebraico, ele é alguma coisa totalmente diferente. A gente conhece que está falando eu pelo sufixo, não por um pronome propriamente dito. Então, ani, sou eu, tudo que termina em i com yod, significa que tem a ver comigo. Então, se eu mudo um ponto, uma letra, um som de uma palavra hebraica, ela passa de matar
para assassinar. Passa de apenas um ponto que um dagish que a gente chama. Na palavra, ela muda o sentido. Porque matar é uma coisa, assassinar é outra. Então, para vocês terem uma ideia, o escriba, ele sentava num lugar, alguns mais ortodoxos, e quando ele ia escrever, por exemplo, aquilo que nós denominamos de tetragrama sagrado, que é o nome de Deus, que são 4 letras, alguns traduzem por Jeová, Yahvé e coisa do tipo. Quando eles iam escrever aquela palavra, eles se levantavam, alguns lavavam as mãos, alguns trocavam as penas que escreviam. Eles eram muito, mas muito cuidadosos. Foi por isso que Deus deu a eles, como diz lá em Romanos, Paulo aos Romanos, capítulo 3, que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ora, a partir do momento que existe um povo que Deus deu a eles a missão de serem os guardiões da palavra, porque a tradição oral ela vai mudando, vai aumentando, vai diminuindo, mas a palavra escrita ela permanece. A partir do momento em que Deus deu aos judeus essa missão que está lá em Romanos capítulo 3, eu só posso acreditar que eles, apesar de todos os erros que eles cometeram, eles foram muito zelosos para guardar as Escrituras. Quando eu estava no Mackenzie, eu tive uma oportunidade de conhecer uma universidade que é considerada uma das primeiras universidades do mundo, Universidade de Salamanca, na Espanha. Aí o reitor me levou numa sala que é um cofre, e nesse cofre tinham os pertences mais raros da Universidade de Salamanca. Ele é todo revestido, anti-chama, aquela coisa toda, é uma sala grande. E lá pelas tantas, ele pegou um pergaminho, porque os judeus tiveram uma trajetória na diáspora pela Península Ibérica, e ele abriu um pergaminho escrito com um pozinho de ouro, todo douradinho. Para mexer, para eu segurar, ele me deu uma luva, eu coloquei uma luva, e ali eu pude ler um texto bíblico. Ele abriu, e aí eu fiz a leitura, Kadosh, Kadosh, Adonai Tsevaot Gadol Atah Behol Haaretz, e fui lendo. Esse homem começou a chorar. Ele falava que mais de 400 anos ninguém tinha lido aquele pergaminho, e eu fui o primeiro que pude ler ali naquele momento. Então, é muito bem preservado, muito bem preservado. Por isso, repito, os reformadores, quando houve a reforma religiosa, eles olharam com carinho para o cuidado que os judeus tinham com o Velho Testamento. Os judeus não aceitam o Novo Testamento, eles ainda estão esperando o Messias. Isso é outro problema, mas o Velho Testamento, eles cuidam. E aí então, com esse material, os reformadores aceitaram então a questão do número, do cânon do hebraico. Embora, no início, alguns reformadores, pela tradição católica, vamos lembrar que a igreja era uma só, né? Nós estamos falando de 1517, nós temos aí muitos anos de uma igreja só, quando houve a reforma. Alguns ainda aceitavam, tinham dificuldades. Eu vou fazer uma leitura, se der tempo, de alguns textos dos livros apócrifos, para vocês notarem qual é a nossa rejeição, por que a rejeição dos evangélicos, dos protestantes, dos reformados, sobre os livros apócrifos.
Então, quando alguém falar para você, a sua Bíblia é falsa, sua Bíblia falta, você vai saber, não, você nem precisa responder, mas você sabe que esses livros não foram aceitos, não são aceitos pela nação de Israel. Israel não aceita. E eles não aceitam, por quê? Porque eles acharam estranho os livros que apareceram com erros históricos, com erros geográficos, com doutrinas diferentes. Eu vou fazer uma leitura aqui para vocês verem, totalmente destoante do contexto geral das Escrituras. E assim, nós não pudemos então aceitar esses livros, os livros apócrifos segundo as Escrituras. Bom, aqui está então a Bíblia hebraica. Eu vou passar aqui, começando aqui a Marcela, passando, você dá uma olhadinha, vai passando, traz lá o último, lá passa e ele vem subindo aqui, tá bom? Só para vocês terem uma ideia de como são os caracteres hebraicos, né? No seminário presbiteriano, no seminário que os nossos auxiliares aí estudaram, todo seminário, a gente passa 4 anos estudando o hebraico, com uma condição mínima, que é o mínimo, para a gente poder aprender a usar como uma ferramenta. Por que isso? Porque tanto o hebraico quanto o grego nós estudamos, porque são as línguas originais. Mas para que aprender isso? É melhor orar, jejuar, claro, isso é importante, mas a palavra de Deus é mais importante do que tudo. Quando Jesus foi tentado, o diabo tentou mudar e usar a palavra de Deus. Lá no Éden, a serpente mudou o que Deus havia falado, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Eu posso falar muito bonito aqui, mas se não estiver nas Escrituras, ninguém é obrigado a seguir, a obedecer. Nós só podemos ter como referência as Escrituras Sagradas. Como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Vamos passar aqui, Marcelo. Bom, enquanto alguns vão vendo, eu vou continuar. E o Novo Testamento? O Novo Testamento foi escrito em grego. Não é o grego moderno que você vai para a Grécia hoje, se fala em grego, mas não é o grego moderno. Aqui é o grego chamado, embora o nome dele seja koiné, que é o grego comum, é um grego que naturalmente teve algumas mudanças, mas algumas letras, você vai, quando passar aí, você vai reconhecer. Vamos levar alfa, beta, gama, dalet, não é? Lambda, isso tudo a gente aprende, são todas letras gregas. E o português, ele de uma maneira muito direta, foi influenciado pelo grego, assim como o latim, mas também temos palavras que vieram do grego. Por exemplo, odômetro, aquele númerozinho lá do carro que mede quantos quilômetros você andou. Rodos, em grego, é caminho, então a medida do caminho, e outras coisas mais. Agora eu não vou nem citar, mas existem muitas palavras gregas que a gente usa e que a gente simplesmente emprestou esses termos da língua grega. A língua grega é uma língua muito bonita, ela é diferente. Por quê? O grego, ele não é escrito de trás para frente, nem coisas assim. Mas eu quero fazer uma leitura para você escutar o som do grego. Apenas para você sentir como é o som do grego. O grego a gente escuta, é uma língua que não é morta, nem o hebraico, mas é mais fácil a gente escutar nos filmes alguém falando grego, ou quem já foi para a Grécia passear, sabe como que é. Deixa eu ler aqui para você. Vou fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 1.
Aí vocês vão notar algumas palavras que talvez vocês já tenham ouvido. Vamos lá. En arche, en hologos. Sabe de onde é esse arche? Arche é de arqueologia. No princípio, en arche. Quando você, arqueologia, o que quer dizer arqueologia? É o estudo das coisas mais antigas, primeiras, no princípio. Então, a Bíblia começa, en arche, en hologos, kai hologos pros tu theon, theos, teologia, Deus, kai theos en hologos, e o verbo era Deus, o logos era Deus, né? Então, a Bíblia grega, ela é mais fácil. Mas por que, afinal de contas, Jesus, sendo um judeu, por que cargas ele foi permitir que a sua mensagem, o seu evangelho, fosse escrito em grego? Imagine comigo, nós estamos lá na Palestina, no tempo de Jesus. Eles estavam sob o domínio de Roma. A língua oficial de Roma era o latim. Então, no mínimo, a população lá de Israel tinha noções e se falava latim, oficialmente, embora entre eles, naturalmente, se falasse aramaico. Mas, antes de Roma, existia um outro imperador, cujo nome era Alexandre o Grande, era o grego. O Alexandre, ele tinha uma especialidade e uma visão de mundo. Ele queria dominar o mundo, morreu muito jovem, mas ele queria dominar o mundo. E com a força do seu exército, ele dominou grande parte. Mas ele fez mais uma coisa. Ele produziu aquilo que os estudiosos chamam hoje, na academia, na universidade, de helenização. O que é a helenização? A helenização é a tentativa que Alexandre e todo o seu exército fez para transformar o mundo todo numa grande Grécia. Então, o mundo todo sabia grego. O mundo todo daquele tempo falava grego, mesmo depois de Alexandre cair e surgir o Império Romano. O grego, naquele tempo de Jesus e dos seus discípulos, era como o inglês hoje no mundo. Você vai na China, você pode falar inglês. Você vai no Japão, inglês. Vai na Índia, inglês. Embora na Índia não, a Índia é o oficial. O idioma oficial deles é o inglês. Mas um dos idiomas, né? Você vai para outro lugar, é inglês. Então o grego no tempo de Jesus era a língua oficial. Então mesmo um homem rude, um homem sem muita instrução, como Pedro, que era um pescador, escreve em grego a sua carta. Lucas era médico, mais instruído, ele escreve. Paulo então sabia vários idiomas, ele escreve em grego também. Então os estudiosos, eles comparam o grego de Pedro com o grego de Paulo, e eles veem uma diferença linguística. Paulo usa palavras mais difíceis, termos mais complexos, enquanto Pedro é mais direto. O grego do Pedro era mais simples. Bom, para vocês terem uma ideia, por exemplo, no português, a palavra amor tem vários significados e várias aplicações. Quando eu digo para minha mulher que eu a amo, significa uma coisa. Quando eu digo para o meu irmão ou para uma irmã minha que eu amo, é outra coisa. Não é a mesma coisa. Então, na palavra grega, quando eu digo que eu amo a minha mulher, eu amo
E a palavra tem um conteúdo que hoje é deturpado, mas a palavra amor de homem para uma mulher é eros. Quando é a amizade, que é um amor, que eu digo que eu amo uma pessoa, que eu gosto muito dela, é filéu, que é uma palavra que fala a respeito do amor de amizade, certo? Quando eu amo a Deus, eu não uso nem eros nem filéus, eu uso ágape, que é o amor que mais puro, mais perfeito, e assim por diante. Existem outros sinônimos de amor que existem na literatura grega, que não são propriamente usadas na Bíblia, no Novo Testamento, mas existem. Por quê? Porque o grego, por que Jesus escolheu o grego? Porque o grego é matemático, é cirúrgico, e as verdades que a gente precisava aprender sobre Jesus, sobre a salvação, elas precisavam ser exatas, não desse margem para que a gente não entendesse. Além do mais, como eu disse, a língua grega era conhecida por todos. Então Paulo escreve lá de Roma, não escreve em latim, ele escreve em grego, para um povo que está lá no outro lado, lá em Filipos, lá na região da Galácia, ele escreve tudo em grego, porque todo mundo sabia falar grego. Para vocês terem uma ideia, vamos lá. O grego é muito interessante, porque foi através do grego, da língua grega, que nós, por exemplo, descobrimos que Jesus era da mesma substância, mesmo poder, mesma glória que o Pai. Existe um texto bíblico que faz uma diferenciação entre duas palavras, allos e heteros. A Bíblia nos conta que Jesus, ele faz uso, quando ele se refere ao Espírito Santo, não da palavra héteros, quando ele diz, e eu vou mandar para você um outro consolador, ele usa allos. Por que allos? Porque Paulo, depois no contexto a gente vai descobrir, lá na primeira carta de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 1, tem uma discussão, uma bronca que Paulo está dando ao povo da Galácia, e a bronca era a seguinte: eu fico muito chateado por saber que vocês estão passando para outro evangelho, o qual não é outro. Vocês estão mudando desse evangelho, do evangelho de Jesus, para outro evangelho, o qual não é outro. Você lê isso em português, mesmo na sua Bíblia aí, você não vai entender o que ele está dizendo, para outro evangelho, o qual não é outro. O que ele quer dizer com isso? É que quando ele escreve em grego, ele usa duas palavras diferentes para allos, para outro. Ele escreve assim: estranha-me que vocês estão passando para heteros, evangelho, o qual não é allos, não é outro. Quando a família dos gregos, a mãe levava as crianças para um piquenique, e lá na cesta do piquenique tinha banana e tinha laranja, por exemplo, e o menininho pedia assim para a mãe: mãe, eu quero dá outra fruta para mim. Se é no português, ou se é nos dias de hoje, a mãe pergunta: qual fruta você quer? Mas no grego não, o grego é diferente. A Bíblia diz que quando ele pedia, ele falando o grego normal, ele falava assim: mãe, eu quero allos, fruta para mim. A mãe sabia que era outra banana. Mas se ele falasse: mãe, eu quero heteros, fruta para mim, a mãe pegava uma maçã e dava para ele, ou uma laranja e dava para ele. Porque allos é outro da mesma essência, e heteros é outro de essência diferente.
quando Jesus fala que o Espírito Santo é um outro consolador, ele está usando a palavra allos e não heteros. Existem outros textos bíblicos que falam sobre isso. Essa primeira aula é uma aula, assim, vou dizer que é mais chata, mais técnica, mas eu faço questão que vocês entendam que o cânon, a Bíblia, que a gente insiste que você leia, ela não foi formada ao acaso. Teve todo um cuidado de Deus para que cada palavra estivesse ali, cada texto, cada passagem bíblica. Assim, o grego era o inglês daquele tempo, e por isso que ele foi escrito por judeus que escreveram em grego. Imagine, para que outras pessoas de outros países, de outras religiões, que haviam sido dominadas por Alexandre o Grande, pudessem ter acesso. Senão chegava lá escrito em hebraico, lá no outro lugar, lá em Corinto, que era a Grécia, os coríntios já não liam. Em grego eles liam, porque era a terra deles. E muito mais, tá certo? Vou passar aqui então agora o Novo Testamento em grego, só para você lembrar ali os símbolozinhos do grego, e depois vai rodar enquanto eu vou terminando de falar. Bom, agora eu quero falar com vocês a respeito do texto bíblico. Por que nós não aceitamos os livros apócrifos? Eu tenho aqui uma Bíblia, que é uma Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia católica, usada e aprovada pela Igreja Católica. Eu tenho aqui nas primeiras páginas da Bíblia Católica, eu tenho dessa Bíblia, editada pelas Edições Paulinas, uma assinatura, na época, quem era o cardeal que mandava na região aqui de São Paulo, onde ela foi impressa, era Dom Evaristo Arnes. E ele assina falando, essa Bíblia é verdadeira. Então, não pode dizer nem o pastor lá pegou uma Bíblia falsa, não tem nada disso. Depois eu vou passar para vocês verem. Então, a diferença está no Velho Testamento. Mas pastor, Velho Testamento, isso faz diferença? Vai fazer, por quê? Porque sobre o Velho Testamento, exatamente sobre esses textos, é que se baseiam algumas doutrinas que nós discordamos radicalmente da teologia romana. Exatamente por isso, tá certo? Então, a igreja romana só colocou os livros apócrifos, foi um movimento chamado de Contra-Reforma, no Concílio de Trento, em 1546. Até então, não tinha uma Bíblia totalmente consolidada, mas seguramente os livros apócrifos não faziam parte deles. Por quê? Porque não eram aceitos pelos judeus. Segundo lugar, quando você está lendo o Novo Testamento, não sei se você já reparou, deve ter reparado, que Jesus e os discípulos fazem citações ao Velho Testamento. Como diz Salomão, como diz o Salmo tal, até a história de Jonas, Jesus cita, assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, faz citações. Quando Jesus e os discípulos remetem ao Velho Testamento, citando alguns livros, para mim e para os historiadores e para os estudiosos, significa que ele está autenticando a veracidade e a credibilidade desses livros. Imagine que Jesus fizesse uma citação de um livro desses apócrifos. Eu teria que vir aqui na igreja e dizer, olha, desculpe, mas se o próprio Jesus cita
um versículo que está lá no Velho Testamento, num livro que eu acho que é apócrifo, Jesus está dando autoridade para esse livro. Jesus nunca fez isso. Nunca. Nenhum dos livros apócrifos foi citado por Jesus ou pelos escritores do Novo Testamento. Isso para mim é uma segunda evidência. Mas pastor, todos os livros foram citados? Não todos. Nem todos foram citados. Existem livros que a gente considera autênticos, nem todos foram citados. Mas a questão não é essa. A questão para mim é se eles tivessem sido citados, e não foram. Mas o que mais me preocupa são as doutrinas que existem nesses textos. Eu tenho até dificuldade para poder falar sobre isso. Já estou terminando. É o primeiro, né? Tá. Tenho até dificuldade, mas vocês terem uma ideia, deixa eu ler um finalzinho do livro chamado Macabeus. O livro de Macabeus é um livro que consta na Bíblia Católica. Eu tenho que pegar até o índice aqui, que eu nem sei onde estão. Introdução. O livro de Macabeus é um livro que tem uma das doutrinas que os judeus, ou melhor, os católicos usam muito. E sempre que você vai a um velório que tem um padre católico, ele cita exatamente esse texto. Porque é um texto único na Bíblia, que dá autoridade para se orar pelos mortos. E a Bíblia aqui, o texto, diz o seguinte, deixa eu ver aqui. Macabeus. Primeiro Macabeus 12. Doze, 44. Primeiro Macabeus. A Bíblia, em Macabeus capítulo 12, nós encontramos, estou com dificuldade aqui para encontrar, nós encontramos a oração pelos mortos, no capítulo 12, verso 44. No verso 43, nós temos, às vezes, a missa. Se você pega uma Bíblia católica, até os salmos são diferentes, a numeração, eu tenho alguma dificuldade em encontrar. Nós temos então em Macabeus, que é um texto que é lido geralmente em velório, que se deve usar a oração pelos mortos. Também, na história de Tobias, que para mim é a que mais causa assim, estranheza, Tobias então ele sai e ele parou num lugar junto ao rio Tigre, saiu a lavar os pés, e eis que saiu da água um peixe monstruoso para o devorar. Tobias, espavorido, clamou em alta voz, dizendo: Senhor, ele lançou-se a mim, e o anjo lhe disse: pega-o pelas guelras, puxa para ti. Tendo isso feito, puxou para a terra e começou a pular nos seus pés. A Bíblia diz que Tobias, a orientação do anjo, que é um anjo que conta algumas mentiras na história de Tobias, que Tobias falou: quem você é? Eu sou fulano da família tal. Mas não era um anjo. O anjo podia simplesmente falar que era anjo, mas ele não precisava mentir que era da família
tal. Está lá em Tobias. Aí o que ele fez? Tobias, a orientação do anjo foi para que ele guardasse um pedaço do fígado ou do coração do peixe, por quê? Quando ele queimasse aquele pedaço de coração, diante de alguém que estava endemoniado, os demônios iriam fugir e nunca mais retornariam àquela pessoa. Está aqui, que eu nunca vi isso nas Escrituras. Pelo contrário, quando a gente vê no Novo Testamento, os discípulos expulsando os demônios no nome de Jesus. Esse que é o poder para expulsar os demônios. Não fazer um tipo de uma oferenda, uma macumba que seja, para que o espírito saísse, né? E ele iria casar com uma mulher, que essa mulher, ela já tinha casado com muitos, mas ela sempre ficava viúva, porque na noite de núpcias, um espírito tomava o corpo dela, e ela matava o noivo, e lá vem Tobias então, todo cheio de medo, e aí o anjo ensina ele, e ele faz lá o ritual, e o espírito vai embora. Quer dizer, são histórias que realmente não têm pé nem cabeça, com todo respeito. Agora, outra coisa que existe de errado, é que, por exemplo, lá em aramaico que fala sobre Judite, fala-se de Judite como uma mulher que jejuava todos os dias, ela só não jejuava sábado. Agora, eu e você, nós sabemos que é muito difícil alguém jejuar todos os dias e deixar de jejuar só sábado. Ela ia morrer, eu era muito magrinha, né? É muito difícil isso, né? Com todo o respeito que tem. No livro de Eclesiástico, a Bíblia Católica, que é outro livro, não é Eclesiastes, é um que a gente aceita, Eclesiástico é outro. Nesse livro, fala que, assim como a água apaga o fogo, a esmola, ela pode perdoar os pecados, redimir os pecados. Aí você vai entender por que fica no coração e na ideia de algumas pessoas, que se ela ajudar o pobre, que é claro, é muito bem-vindo, é bom, ela vai ter o perdão do seu pecado, como se Deus olhasse do céu e falasse, esse cara é bom, eu vou perdoar ele. Não é isso que Deus faz. Deus perdoa o nosso pecado sim, de graça, não mediante uma esmola que eu faço, não mediante um ato que eu faço, mas sim porque Deus, Ele é bom e nos perdoa quando arrependidos o buscamos de todo o coração. Mas, vamos lá. Eu vou ler em 2 Macabeus 12, 43 a 46. Vou fazer a leitura, vocês me acompanham. Tendo feito uma coleta, mandou 12.000 dracmas de prata a Jerusalém, para serem oferecidos em sacrifícios pelos pecados dos mortos. Sentindo bem religiosamente a ressurreição, porque se ele não esperasse que os que tinham sido mortos haviam um dia de ressuscitar, teria por uma coisa supérflua e vã orar pelos defuntos. E porque ele considerava que aos que tinham falecido na piedade estava reservada uma grandíssima misericórdia. É, pois, um santo e salutar pensamento orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Ora, se está escrito na Bíblia, e no velório o padre lê um texto desse, todo mundo acredita, não é o padre que está falando, está escrito na Bíblia. Por isso que esses livros, eles não falam, não conversam, não têm uma sintonia com a verdade revelada na Bíblia em outro lugar. Em nenhum momento a Bíblia diz que eu devo orar pelo morto. Porque se fosse assim, um camarada, por exemplo, cheio de dinheiro, que viveu uma vida muito feia, muito horrível, ele pagava para alguém ficar fazendo oração por ele durante 10 anos seguidos, para ele poder ser salvo.
E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que somente pela confissão, pelo arrependimento, é que os nossos pecados são perdoados. Mais ainda, eu quero ler um que está lá em em Sabedoria. Bom, vai bater o sinal, eu vou. Resumindo, para encerrar, a comunidade judaica jamais aceitou os livros apócrifos como canônicos. Segundo, não foram aceitos por Jesus de uma maneira direta, nem pelos outros autores do Novo Testamento. Você não vê Paulo, nem Pedro, nem João, nem Lucas, nem qualquer autor do Novo Testamento citar livro apócrifo. Mas eles citam Salmos, citam Eclesiastes, citam Jonas, como eu falei há pouco. A maior parte dos primeiros pais da igreja, rejeitou a sua canonicidade. Nenhum concílio da igreja os considerou canônicos, senão no final do século IV. Jerônimo, o grande especialista bíblico e tradutor da Vulgata, rejeitou fortemente os livros apócrifos. Então, a Vulgata latina, o Jerônimo que traduziu, ele rejeitou. Muitos estudiosos católicos romanos, no longo da Reforma, rejeitaram os livros apócrifos. A igreja ortodoxa grega, anglicana e a protestante, até a presente data, também não aceitam os livros apócrifos. Assim, meus irmãos, eu queria dar essa primeira aula, embora simples, claro que isso aqui tinha que ser um curso e dado por um especialista maior sobre o tema, mas, meus irmãos, nós aceitamos a Bíblia do jeito que ela nos foi trazida pela Reforma, e o Velho Testamento, sobretudo por isso, porque os judeus não aceitam, porque Jesus nunca citou nenhum livro apócrifo, e porque há evidências internas nesses livros que mostram que essas evidências estão em desacordo com o contexto geral das Escrituras. Leia a sua Bíblia, fique tranquilo, vamos caminhar juntos. O importante é você ler a sua Bíblia, mas eu achei importante para você que vai começar uma classe de catecúmenos, uma classe de novo membro, saber o mínimo possível sobre a questão por que a sua Bíblia não tem 7 livros chamados apócrifos. Deus abençoe muito você. Vamos encerrar. Para domingo, eu gostaria de aproveitar que vocês estão aqui, dar uma receita de comida. Macarrão, uma latinha de pomarola, e passa ali e compra um frango assado. Está feito o almoço. Não dá trabalho para a esposa, certo? Todo mundo come, todo mundo satisfeito, para poder estar à noite no culto. Porque senão inventa, que eu tive muito trabalho, muita coisa, e cada um que for comer na casa do Pai, lava o seu prato. Vamos ficar em pé.